Afinal, qual será a melhor versão da Bíblia católica para a gente estar estudando aí, para a gente estar fazendo análise de texto, tá? Eu sou Robson Oliveira e sou católico de berço e queria mostrar para vocês aqui as versões de Bíblia católica que eu tenho. Eu tenho outras versões também, mas eu queria especificamente mostrar umas versões católicas para quem tem dúvida e quer começar a fazer estudos bíblicos. E qual que é a minha sugestão aí no final? Vou estar deixando para vocês a minha sugestão de qual Bíblia que eu estou usando hoje para fazer quando eu faço meus estudos, quando eu faço as análises e as Bíblias que eu uso para pesquisa. Então, vamos começar. Vamos começar pelo canto esquerdo aqui. Essa é uma versão Ave Maria. Ela está um pouco desbotada, porém é uma versão muito comum. Eu até não vou aprofundar muito nela, tá bom? É uma Bíblia muito usada ainda até hoje nas casas, por ser no passado ela teve um auge muito grande, todo mundo comprava essa versão. Uma versão fácil de ler. Ela tem uma divisão muito interessante. Essas frases de início, você consegue separar muito bem, tá? É uma Bíblia para quem faz oração, para grupo de oração. É muito interessante também. Essa é uma versão eu ganhei de um padrinho meu de casamento. Eu tenho mais dessa daqui, que é mais comum, igual eu falei na minha infância, é a Bíblia mais comum que a gente levava na catequese. Então, quando eu comecei os estudos, eu comecei a comprar as Bíblias, né? E o pessoal recomendava muito a Bíblia de Jerusalém, por se tratar de uma Bíblia que fica com a tradução mais próxima dos textos que a gente considera hoje originais, né? Os textos na língua original, não original escrito, mas os textos na língua originais. Essa é uma Bíblia, ela está bem rabiscada porque eu uso ela, eu gosto muito do livro do Apocalipse e usei ela para fazer um estudo bem profundo aí do Apocalipse. Uma Bíblia muito boa, porém a impressão que passa nela, as notas de rodapé principalmente, né? Até esqueci de comentar das notas de rodapé da Ave Maria, mas essas notas de rodapé são umas notas mais com o lado mais da razão, né? Analisa como com pouca fé, digamos assim. Dá a impressão pra gente que é um texto mais analisado, né? Mais crítico do que mesmo para quem quer ler um negócio, para quem quer ler e ter mais fé. Então, essas notas de rodapé são muito boas, eles pegam algumas palavras que são mais complexas, que tem uma situação mais de estudo, eles colocam aqui estudo da palavra também. Ave Maria já são poucas as notas de rodapé, tá? Esse aqui é uma versão da CNBB, uma versão que a gente consegue estar fazendo anotações, tá? Eu até comecei a fazer algumas anotações aqui também em Apocalipse, que é um outro estudo, mas eu tô chegando à conclusão que fazer anotações na Bíblia não é tão legal assim. Eu não recomendo. Acaba estragando o material. Já fiz isso, mas eu acredito que não seja muito interessante. As notas de rodapé também são bem simplificadas, tá bom? É uma Bíblia muito bonita. Esse formato de texto em coluna, para você fazer uma leitura, ele é muito bom, né? Você consegue ser um pouco mais rápido, não tem, a visão fica um pouco mais livre, tá? Mas as letras em si, a coloração das letras, eu ainda prefiro de uma outra versão que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco, que é a versão de Padre Mato Soares. O papel também é um pouco mais branco, muito boa essa Bíblia aqui, eu gosto muito dela, tá bom? E aí eu tenho essa outra versão também, que é uma versão de Jerusalém, de uma Bíblia bem antiga. Eu trouxe ela aqui mais para mostrar. Ela ainda era da Edições Paulinas, que depois veio a ser a Paulus, né? A versão de 1978. Essa aqui foi em Primatur de 1980.
1973, na verdade. As traduções dela. Basicamente a mesma coisa dessa outra de Jerusalém. Ela tem umas coisinhas a mais. Tá? Muito boa. É uma Bíblia que ficou muito tempo em exposição. Não foi usado, né? E agora, muito interessante nela que vem essas observações que falam sobre os textos, as siglas, as divisões dos textos, dos livros deuterocanônicos. Muito legal também isso aqui. Não é uma Bíblia que a gente usa muito para leitura, né? Eu tenho essa do Peregrino também. É uma Bíblia que a tradução eu não curto muito, mas eu costumo observar as notas de rodapé, que são bem intensas. Essa Bíblia, para você fazer uma leitura dela completa, ela tem um volume muito alto. Se você for ler a nota de rodapé dela e o texto, vai ser uma verdadeira peregrinação, que é o que essa Bíblia, o conceito dela traz. Eu uso ela bastante para estudos, quando eu quero levantar uma ideia de algum texto específico, eu busco em todas as versões, isso aí. Vou falar um pouco dessa Bíblia aqui, que é a Bíblia da Pastoral. É uma Bíblia também que eu usei para estar fazendo estudo, anotações. Eu não gosto muito, a tradução do texto é muito boa, as notas de rodapés não é muito legal. A nota de rodapé é mais, sei lá, não é muito interessante não. Existem também muitos comentários, o pessoal fala muito dessa nota de rodapé, por se tratar uma Bíblia mais moderna aí, né, com pensamento mais moderno. Ela tem um pouco de infiltração. Eu usei também para estudos, mas essa aqui já faz um tempo que eu só tenho ela ali com as anotações, mas eu não faço pesquisa nela. É uma Bíblia mais, talvez para quem está começando, mas eu não recomendo também. E aqui tá as duas que eu mais uso hoje. Essa é uma versão que eu gosto muito de ler. É a tradução Vulgata de Padre Matos Soares. Tá? Muito bonita. Ela é uma tradução para o português do latim. Da tradução de Padre Matos Soares, tradução no caso da Vulgata. A Vulgata é uma Bíblia que foi traduzida para o latim no século IV por São Jerônimo. É muito interessante essa versão, eu gosto muito de ler nela. Ela ajuda. Isso daqui eu até não gosto muito dessas marcações, que deixa a Bíblia um pouco feia, né? Mas é muito fácil de você localizar. E ela tem um texto muito agradável. Uma coloração de página das folhas muito agradável de leitura, fácil entendimento. Tem umas rotas de rodapé, as notas de rodapé também, que são interessantes. Eu uso, não são muito extensas, mas eu gosto muito de usar. Ela tem esses fitilhos aqui que a gente consegue, se você quer comparar quando cita um texto, você consegue voltar aqui atrás e fazer as marcações, as divisões, tá? No final dessa Bíblia ela tem o Catecismo de São Pio X. É uma Bíblia mais tradicional da Igreja Católica, usada por muito tempo. Tá? Uma Bíblia bem bonita. Eu peguei essa Bíblia na pré-venda, né? Da editora, até se fugiu na cabeça agora o nome da editora. Obras Católicas. Foi Obras Católicas, né, que foi quem traduziu. Se eu não estou enganado, é a Eclésia que faz. Não estou achando.
Esse símbolo aqui deve ser, mas eu acabei esquecendo. Muito interessante. Só pesquisar aí, Bíblia Padre Márcio Soares. Inclusive essa é a versão oficial, né? Que tem uma versão mais nova. Eu não tenho aqui. 1932. Essa é a versão. Muito interessante. Então, essa é uma Bíblia que hoje eu faço a leitura nela. Uso também a Bíblia da CNBB, que é uma versão mais atual agora. Gosto muito também dessa, no dia a dia, essa leitura aqui é muito boa. Você consegue fazer uma análise espiritual também. Os textos são bem interessantes também, a tradução que eu considero boa. E essas duas que eu uso, essa, na minha visão, que é porque eu estou gravando esse vídeo, que é a cereja do bolo. Essa é uma versão em inglês da Ignatius, que é uma Bíblia traduzida pelo Scott Hahn, né, e o pessoal lá de estudos dele, que é sensacional, simplesmente sensacional. Você tem tudo aqui, tudo o que é necessário. Eu faço a leitura nas Bíblias em português e as notas de rodapé. Aqui também o texto é muito bom, né? Mas as notas de rodapé são excelentes. A gente tem aqui explicando exatamente, faz estudos de algumas palavras. No caso, ele cita o catecismo. Aqui citando o catecismo. SIC, né? No caso, em inglês, é CCC. 2130, você pode ter um catecismo e você comparar. É muito interessante. Todo católico devia ter isso. Olha que incrível. Até deixei anotado aqui. Sobre o texto de Isaías. O novo êxodo em Isaías. Muito interessante. E mesmo que você não saiba inglês, você pode, com o aplicativo do celular, com o Google, né, você pode tirar uma foto e traduzir. Os textos, né, principalmente a nota de rodapé. Olha isso, é muito interessante. Vale a pena você também se atentar a esses detalhes, né? No começo da Bíblia ele explica. Tem também uns cadernos de estudo, já traduzido. Se você pesquisar, tem esses cadernos de estudo por uma editora aqui no Brasil. Eu, inclusive, tenho do Apocalipse deles. É muito bom essas notas de rodapé do Apocalipse. Ele faz a comparação aqui do Babilônia e do Apocalipse, sendo Roma. No caso aqui, ele tem explicando os motivos de Roma, os prós e os contras. E aqui, no caso de Jerusalém, né? Então, muito interessante. Bem detalhado, vale muito a pena. Isso aqui, se você tem isso aqui, um catecismo, você consegue ter uma ideia geral das alianças do Antigo Testamento, até chegar na Nova Aliança. É muito interessante. Isso aqui dá uma vontade de você continuar estudos, de você estar cada vez avançando mais, tá? Você não fica à mercê aí das interpretações, principalmente do Apocalipse, que eu considero ser umas das mais deturpadas aí, tanto por protestante como por católicos aí que tentam deturpar as escrituras, né? Então aqui tem uns estudos sérios, vale muito a pena, vale cada centavo. Isso aqui eu comprei pelo Mercado Livre, é uma edição personal size. Tem que se atentar também que tem que ser o Novo Testamento e o Velho Testamento. No caso, o Velho e o Novo Testamento, né? Tem que se atentar a isso, que existe uma versão só do Novo Testamento,
se não me engano. Essa aqui é uma versão um pouco mais compacta, eu sei que tem uma que é bem maior, que é um pouco maior, né? Mas é um tamanho muito bom e valeu muito a pena eu estar comprando isso aqui e recomendo a todos que é o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo, é para mostrar essa Bíblia aqui, que na minha visão, todo católico que se interessa, que quer fazer um trabalho de apologética, que quer fazer uma catequese, ele teria que ter essa Bíblia aqui e principalmente estar por dentro aí das variações de traduções, tudo isso aí, tá ok? Pessoal, espero ter ajudado e com o tempo eu vou ver se eu consigo estar mostrando algumas análises de texto, principalmente, como eu falei, sobre o livro do Apocalipse, que é um livro que eu adoro muito, gosto muito do livro do Apocalipse. Eu faço alguns estudos de história da igreja, gosto muito, estudo no geral, né? Mas sempre que eu vejo, eu estou voltando a fazer o estudo sobre o Apocalipse, que é um livro bem até curto, mas é bem complexo. E é um livro que, na minha visão, é usado aí pelas instituições denominadas aí, né? Para estar desviando o pessoal, convertendo o pessoal para outras religiões aí. Existem muitas falácias, é um texto, acho que é um dos textos mais comentados da Bíblia, os textos do Apocalipse, e mais deturpados também. E vale muito a pena você estar estudando, vale muito a pena você estar adquirindo, não seja escravo das pessoas aí, e estude, compre um material de boa qualidade. Isso aqui eu recomendo comprar, esse também. Essa um pouco menos. Essa aqui eu acho que não faz tanta necessidade para quem quer esse tipo de estudo, mas também vale a pena, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Salve Maria, viva Cristo Rei.